Bom, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro da Comunidade Ser Integral, primeiro encontro de novembro de 2024, para quem está ao vivo e para quem vai assistir depois também, vale, bem-vindas, bem-vindos. E nós vamos falar hoje sobre o pilar, né, o pilar do autocuidado integrativo, reforçando um tema que é muito importante, que são os exercícios e o movimento dentro da parte física, da parte corporal, que é tão importante. Então, falar sobre exercícios, a importância da atividade física e todos os tipos de exercício, né? O fortalecimento muscular, o aeróbico, alongamento, consciência corporal. Então, todos esses tipos de exercícios são muito importantes, né? Importantes para a saúde como um todo. Não tem como nós não trabalharmos com o corpo quando nós falamos em saúde, saúde integrativa. Nós precisamos trabalhar o todo, né? Nós somos corpo, mente, energia, espírito, nós somos seres integrais. Por isso que eu escolhi esse nome para minha clínica há tanto tempo, né? Ser integral, porque não tem como separar. Ah, e tem gente que só cuida do corpo, tem. Tem gente que só cuida do intelecto, tem. Tem gente que só cuida do espírito, sim. Tem gente que só cuida do emocional, sim. E cada um desses cuidados é importante. Porém, tudo somos nós, né? Nós somos tudo isso. Não tem como você somente priorizar. Ah, eu vou cuidar do espiritual e vou deixar meu corpo adoecer e não vou cuidar da minha saúde física. Não faz sentido isso, né? Ou então eu vou cuidar só do corpo e não vou cuidar do meu desenvolvimento pessoal, não vou cuidar do meu emocional. Não faz sentido. É porque em cada momento da vida alguma coisa será priorizada, mas dentro dessa totalidade que nós somos, né? E a base da vida é o corpo, não tem como falar, né? A pessoa é espiritualizada, mas se ela tiver um corpo altamente doente, sofrendo, com dor, ela não vai conseguir exercer sua espiritualidade, por exemplo. Ela tem emocional bom, mas tem o seu físico cheio de doenças crônicas, precisando tomar 50 medicamentos, não vai conseguir desfrutar desse emocional saudável. Então, a base da saúde, a base da vida é o físico. Não estou dizendo que é o mais importante, mas é uma base de sustentação. Tudo é importante. Não tem mais ou menos importante, né? Não há nada que não seja importante na vida do ser humano. Todos os polos são importantes. Todas as funções são importantes. A gente já trabalhou a roda da vida. Cada área da vida é importante. Não tem como você abrir mão totalmente de uma área sem que aquilo faça uma falta. Ah, não vou cuidar nada dos relacionamentos, só vou cuidar do trabalho. Ou não vou nem cuidar do trabalho, só vou cuidar do lazer. Isso não vai dar certo. Em algum momento, algo vai ficar faltando. Então, claro, que dentro daquilo, né, que nós precisamos cuidar, a vida é um todo, né? E o corpo vai nos dar uma sustentação, uma base de sustentação para que a gente possa atuar no mundo, agir, para que a gente possa fazer o que a gente faz, para que a gente possa se relacionar com as pessoas, para que a gente possa ter uma vida saudável, para que a gente possa ter um relacionamento bom, sexualidade, atuação no mundo. Precisa ter um físico saudável, não tem como. Então, minimamente, precisamos ter um quantum de saúde para poder exercer nossas funções no dia a dia. E para isso nós precisamos cuidar do nosso corpo. E o autocuidado integrativo, quando a gente fala do corpo, é o todo, é a alimentação, o que a gente come de alimento físico, o que a gente introjeta de alimento emocional, de informações, né? A atividade física é fundamental. Por que que hoje em dia se dá tanta importância? Ah, tem academia. Antigamente não tinha academia, não tinha nada assim, mas as pessoas faziam muito mais atividades, tinham muito mais movimento do que hoje. Antigamente, para você abrir o vidro de um carro, você fazia força numa maçaneta. Para você trocar o canal da TV, você tinha que levantar, andar e trocar o canal da TV e voltar. Para você atender o telefone, você tinha que, às vezes, um telefone por casa, você estava num local, você tinha que andar até o outro. Então, você fazia muito mais movimento, fazia muito mais atividades. Hoje está tudo no alcance de um dedo, um controle remoto, um celular na mão, e às vezes a gente passa o dia inteiro muito parado, muito sentado no trajeto para ir e voltar para o trabalho, seja no transporte coletivo, seja no carro, né? A gente fica sentado, parado. Aí chega no trabalho, geralmente parado, sentado. E o sedentarismo é um dos fatores de risco para todas as doenças crônicas,
para a obesidade, para doenças crônicas não transmissíveis, né? O sedentarismo é uma fonte de adoecimento. Então, o movimento, né, que é o seu oposto, é uma das fontes de saúde. Antigamente, as pessoas, você via idosos, muitas vezes assim, tudo bem que não se tinha uma longevidade tão grande por conta dos avanços que houve na ciência, na medicina, nas medicações, né, nas cirurgias, então prolongou muito a vida, mas é uma vida prolongada às custas da saúde. As pessoas vivem mais hoje, mas aquele span, aquele intervalo chamada da longevidade para longevidade saudável, existe estudos feitos sobre isso, né? Você às vezes é saudável até uma certa idade e depois você tem um intervalo de vida a mais até você morrer, que geralmente é uma faixa de 7, 10, 15 anos, em que você fica altamente comprometido na saúde, em doenças crônicas. E o Brasil é um dos piores países nesses quesitos, nessa avaliação, né, da diferença entre a longevidade e a longevidade saudável. Existem vários estudos mostrando isso. O ideal seria que a gente permanecesse saudável até o momento em que a gente, claro, chega um momento que você tem uma idade avançada, né, o teu sistema orgânico vai lá entrando em falência, como se fosse uma lâmpada que fosse acabando, perdeu energia e acabou. Então, o ideal seria isso, perto do momento de morrer, já numa idade longeva, a gente vai apagando, mas não só com sofrimento, simplesmente, né, se recolhendo e em alguma hora morre. Mas não é isso que acontece. Por muitos anos, a maioria absoluta das pessoas sofre das doenças crônicas degenerativas ou não transmissíveis. Então, a pessoa fica diabética, fica hipertensa, fica obesa, né? Fica com doenças autoimunes, com câncer, com doenças respiratórias, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças cardiovasculares, doenças ortopédicas, com limitações, com restrições, criando dependência física, emocional, né? Tudo isso afetando também o emocional. Isso tudo por quê? Porque é um processo de envelhecimento que não é saudável. E quando a gente, como eu estava falando, a gente às vezes via décadas atrás, assim, pessoas muito ativas, idosas, talvez não tão idosas como hoje a gente vê, porque às vezes morriam de outros fatores mais cedo, né? Mas, assim, pessoas, por exemplo, você acompanhar uma pessoa que mora numa zona rural e faz trabalho braçal e cuida lá da sua lavourinha, planta e faz coisas, trabalhos manuais e tudo, essa pessoa, às vezes, ela envelhece com força, né? Com saúde, com vitalidade. E às vezes a gente vê em cidades, né? Em cidades envolvidas em grandes centros, que as pessoas, na maioria, vão chegando com certa idade e já começam com as doenças degenerativas, com perda de força. E aí as pessoas falam muito disso, de osteoporose, por exemplo, né? Osteopenia, muita preocupação, remédios para osteoporose. Você vê, mas não é importante a osteoporose? É importante. Mas ninguém fala, por exemplo, que a osteoporose é perda da massa muscular, o enfraquecimento da massa muscular. A osteopenia evolui para a osteoporose. Mas ninguém quase fala, hoje já se fala mais, ainda bem, né? Da sarcopenia. A sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né? E quando a pessoa vai envelhecendo, já depois dos 40 anos para frente, 30 e poucos para frente, já começa a perder massa muscular, né? Começa a perder massa muscular, por década você perde bastante massa muscular, por ano, por década. E isso acarreta, essa perda de massa muscular, não é só algo estético, algo só, é algo que interfere com a força, com o equilíbrio, com a imunidade, com a vitalidade, né? Então, a pessoa perde massa muscular, ela fica com mais limitações, ela tem mais risco de queda, de fratura, não é só por causa da osteoporose, é por causa da sarcopenia, né? Ela perde equilíbrio, então tem chance de cair, de ter né, as fraturas. Ela reduz o metabolismo, então aumenta a chance de obesidade, aumenta as doenças crônicas, diabetes, etc. Então, como é que você faz para preservar isso? Você
tem que fazer movimento. Você tem que fazer treino de resistência, de força física, de musculação, de pilates, tudo que faça. Aí o pessoal, eu caminho. Tá bom, ótimo caminhar. Para o cardiovascular, para o respiratório é muito bom. Mas até você caminhar sem massa muscular, você pode cair e aí vai se prejudicar. Então tem que ter o cardiorrespiratório e tem que ter exercício de força. Tem que combinar isso, né? E já tem trabalhos. Antigamente só se falava na caminhada, na corrida, né? No cardio. Hoje em dia está se dando muita importância e está se percebendo até que talvez seja mais importante o ganho de força muscular, a manutenção da massa muscular, porque a manutenção da massa muscular está diretamente relacionada com a saúde física mesmo. Vani, levantar a mão? Eu ia só comentar que provavelmente foi o que aconteceu com o Agnaldo Raiol, né? Que ele É levantou para ir no isso, banheiro e exatamente. caiu, né? E a maior, até onde eu sei, a maior causa de morte em idosos é a queda, Queda, ou o queda, que acontece por conta da queda, né? fratura de fêmur, E cirurgia, e um grande número de idosos não consegue se recuperar, às se vezes morre. recuperar disso. Então, pelo que os familiares estavam falando, que eu escutei, ele estava lúcido, então mentalmente existia uma saúde provavelmente emocional e tudo, mas física Fisicamente, debilitada. debilidade. Por É, 86 anos ele caiu, bateu a cabeça em alguma coisa muito perigosa, muito contundente, e a fratura de crânio, é, né? Ele teve traumatismo craniano. E que é pena, né? e o meu pai foi a mesma coisa, quer dizer, ele demorou mais para falecer, mas veio de uma queda, ele teve um hematoma subdural. Ele não contou para ninguém que ele caiu, né? Aquela coisa do idoso também, que tem isso, né? Sou teimoso, sou idoso, portanto sou teimoso. É, E a coisa, vamos dizer assim, evoluiu, né? Para perda de várias funções fisiológicas depois dessa queda. E normalmente é isso, né? É uma queda por falta de força muscular. sim, com certeza. Falta de força como eu falei, o equilíbrio também. Você também perde o equilíbrio, né? Então é fundamental. Eu recomendo para todos os meus pacientes já falar, olha, de jovem em diante. Eu tenho muitos idosos que não faziam e eu explico, eu oriento, olha, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, é tão importante. E muitos começam a fazer exercício e a melhora na qualidade de vida é fantástica, muito intensa. A pessoa melhora muito de todos os parâmetros de saúde metabólica, às vezes diminui o uso de medicamento, toma um monte de medicamento, medicamento para pressão, medicamento para diabetes, ela começa a fazer exercício, eu, junto com o médico assistente também, vamos diminuindo o remédio, às vezes a pessoa fica muito melhor, sente mais vitalidade, né? Ou seja, seria importante olhar para isso como algo preventivo. Quanto mais cedo, melhor. A gente sabe, né? Sempre é tempo. Mas a pessoa sempre é tempo de ter saúde emocional, de fazer psicoterapia. Às vezes eu indico para meus pacientes idosos, né? Muita gente idosa vem me procurar, ainda mais em Santos tem muito idoso, né? Muitos vêm para Santos para aposentou, vem morar no litoral. Então eu tenho muitas pessoas idosas. E aí eu falo, olha, o que você acha de fazer terapia? Não, mas eu já tenho, sei lá, 70, 80, 90 anos. Eu, mas e se você viver mais 2, 5, 10, 20 anos, você vai continuar sofrendo emocionalmente? Por quê? Por que que não pode resolver seus problemas agora, daqui por diante, né? E a pessoa fica pensando assim, mesmo, né? Eles são crenças tão arraigadas, muitas vezes, é a mesma coisa com o exercício. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já tenho, sei lá, quantos anos. Gente, hoje é normal as pessoas começarem a atividade física quando não fazem, né? Todo mundo já sabe, tem informação sobre a importância da atividade física, né? Importância. Então, é fundamental. Mas, claro, aí você tem que ver como que a pessoa vai fazer. Você pega uma pessoa de idade, sei lá, nunca fez, mesmo que seja jovem, vai, 40, 50 anos, nunca fez exercício. Ou mais idoso, 70, 80 anos, e não fez. Você vai mandar ela para uma academia fazer malhação junto com todo mundo? Não, né? Tem que ter um bom senso. Você vai indicar ela para um local, para uma academia,
e tenha uma orientação, um grupo que atenda idoso, ou um personal que possa acompanhar essa pessoa, porque ela tem que ter uma boa orientação para não se lesionar. A gente sabe já que as articulações são diferentes, já tem risco de ter algum problema, ou já tem algum problema, né? Porque com a idade a gente vai tendo lesões e vão acontecendo coisas, então você tem que orientar a pessoa. É importante fazer, mas não é de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer maneira, né? Então você tem que orientar que esse idoso tem que ter um acompanhamento, né? Que a família vá conversar, vai ver como é que é o lugar, vai ver como é que são o personal, como é que são esses profissionais que vão orientar, tá? E aí, começando a fazer, ter uma regularidade também. Ah, já fiz um mês, pronto. Não, não é um mês, é a vida toda. Você só come, eu vou comer um mês, não vou comer mais, não vou respirar mais. Não, você vai fazer tudo o que é importante na vida toda. Daqui para frente, se você já entendeu, você vai fazer. E quando a pessoa faz e para, ela percebe a diferença. Ela sabe que ela teve muitos benefícios por conta de iniciar um treinamento, uma rotina, né? Então, eu até separei vários trabalhos para mostrar um enfoque na saúde mental, porque o que se sabe é assim, ah, nossa, fazer exercício melhora a saúde física, né? Dá mais vitalidade, dá mais... Tá. Mas e o resto? As pessoas às vezes não sabem. Interfere no cérebro, na saúde mental, na saúde emocional, na cognição. Você fazer exercício. Exercício aqui é nem meditação. A gente fala que é bombril, tem mil utilidades. Exercício também. Tem mil utilidades. Melhora tudo. Melhora a autoestima, melhora a força, melhora a disposição, a vitalidade, a libido, o sono, o equilíbrio emocional. Nossa, é bom para tudo, né? E hoje em dia tem tantas possibilidades de fazer, tantos tipos de exercício, né? Tem aqui, eu separei aqui algumas coisas. Lembra desse livro que eu mostrei, o Curar, né? Curar o estresse, depressão e ansiedade, tem medicamento, nem psicanálise, nada contra os médicos ou psicanalistas, né? Porque eu também atuo nos dois, mas assim, esse livro aqui é bacana, interessante, e ele mostra métodos não medicamentosos para a saúde, né? Não medicamentosos. Já citei o biofeedback, né? Já falamos aí de ômega 3, já falamos de acupuntura, mas ele fala também do exercício, né? E o capítulo que fala disso, ele é assim, mais exercício físico e menos antidepressivo. Que a indústria medicamentosa não nos escute, mas é verdade. Se você fizer atividade física, você vai melhorar a depressão também. Então ele conta aqui vários casos, vários exemplos. Quer ver? Deixa eu ver aqui para você falar. Ele fala aqui do barato do corredor, né? Que quando a pessoa corre, depois de um certo tempo, 20 a 30 minutos, tem aquele boom de endorfina, e aí a endorfina faz a pessoa se sentir bem, né? É claro, ah, mas você vai tratar a depressão com exercício? Não só com exercício, mas também com exercício. Aliás, a gente já sabe, isso aí já faz parte do conhecimento científico. Não dá para você tratar a depressão só com antidepressivo. Você pode tratar a depressão só com remédio? Pode. Inclusive, talvez a maioria das pessoas ainda esteja nesse nível de tratamento, né? Depressão, ansiedade só com medicamento, ansiolítico, antidepressivo. Mas a gente sabe que isso não é o ideal e não é o correto. Ah, mas tem que tomar? Às vezes tem que tomar remédio, sim, né? Principalmente se os sintomas já estão crônicos, se estão muito intensos, levando a muito sofrimento, a pessoa às vezes tem que tomar medicação, mesmo que ela não queira. Mas se ela fizer só isso, o que que a gente sabe que acontece? A gente sabe assim, se a pessoa entrar com medicação, aí vai lá, depressão, foi no médico clínico, foi no psiquiatra, foi no médico que tem um manejo de lidar com depressão, com medicação, aí ele fala assim, não, só vai tomar remédio. Tá, aí ela começa a tomar remédio, vai fazer um planejamento para tomar de 6 a 8 meses, que é normalmente o primeiro ciclo de medicação. Ah, daqui a 6 meses ela está melhor? Tá melhor. Os sintomas depressivos, sim. Ah, então vamos tirar e vamos parar. Pronto, parou. Ok, como é que você está? Estou bem. Ok. Se a pessoa não trabalhou os fatores emocionais que levaram ela a se tornar depressiva, o que que pode acontecer?
tem um gatilho, tem um fator de risco, ela cai novamente num problema emocional, ela vai desencadear o quê? Uma nova crise, um novo transtorno depressivo. Nesse segundo transtorno depressivo, provavelmente ela vai voltar no médico e vai falar, então vamos voltar para a medicação. Aí já não vão ser 6 meses, aí provavelmente vai ser um ano. Ela vai fazer o ciclo de um ano tomando antidepressivo. Aí chega lá no final, só tomando antidepressivo. Parou, tá melhor, tô melhor. Se ela tiver o terceiro ciclo depressivo, que provavelmente terá, porque não mudou mais nada, só tomou remédio, não trabalhou o autoconhecimento, não trabalhou a questão emocional, não fez exercício, não meditou, não constelou, não fez nada que podia fazer para ajudar a dar uma base de força, de resiliência, de equilíbrio. Só remédio. Aí ela parou. Se ela tiver a terceira crise, ela provavelmente vai ficar tomando antidepressivo para sempre, porque vai ser de 2 anos para mais. E não tira mais. Não tira mais. Conheço várias pessoas que vieram assim nesse caso. E agora faz o quê? Então, é muito importante que a gente informe para as pessoas, né, ou eu que trabalho com isso, ou quem trabalha com isso, fala, olha, talvez você tenha mesmo que tomar, vai estar tomando, continue tomando seu antidepressivo, que foi bem prescrito, bem orientado, e você, além disso, você vai mudar o seu estilo de vida. Você vai começar uma atividade física regular. Você vai começar a aprender alguma técnica de gerenciamento do estresse, biofeedback, meditação. Tá? Você vai mudar a sua alimentação, vai tirar os alimentos inflamatórios, vai ter mais alimentos que tenha ômega para melhorar a saúde cerebral. Enfim, você vai ter que orientar essa pessoa a mudar o estilo de vida dela, totalmente. Vamos olhar como é que estão esses relacionamentos afetivos, interpessoais. E aí você vai ensinar a pessoa a mudar a sua vida e não só tomar remédio. Porque o que se prioriza na medicina ainda é o uso de medicamento. Ah, ainda bem que existe medicamento, é um recurso importante, mas não pode ficar somente nisso. Então, eu oriento todos os meus pacientes, tá, que tenha, né, esse cuidado integrativo. Aqui, esse livro, ele já é um pouco antigo, né? Ele tem uns 20 anos, o Curar. Então, ele fala aqui, uma parte que eu separei, ele fala assim, ultrapassando o Zoloft. O Zoloft, talvez, na época, era o medicamento mais utilizado, né? Hoje em dia já está... Mas, enfim, ele fala que pesquisadores da Universidade de Duke realizaram recentemente um estudo comparando os efeitos antidepressivos do jogging, da corrida, né, com os do Zoloft, um antidepressivo eficaz muito conhecido. Após 4 meses, pacientes tratados com as duas abordagens estavam indo igualmente bem. A medicação não oferecia nenhuma vantagem particular sobre a prática regular de jogo. Mesmo a combinação do remédio com o jogo não intensificou os efeitos. Por outro lado, um ano depois, houve uma diferença incrível entre os dois tipos de tratamento. Mais de um terço dos pacientes que estavam sendo tratados com Zoloft tiveram recaídas, mais de um terço. Ao passo que 92% daqueles que seguiram o programa de jogging ainda estavam indo bem. Eles decidiram, por iniciativa própria, continuar se exercitando, mesmo depois de o estudo ter sido concluído. Ninguém falaria, ó, você tem que tomar remédio 6 meses. A pessoa, não, mas eu vou continuar bem tomando remédio porque eu quero. Porque, né? Não, isso não. Mas se a pessoa faz exercício e ela se sente bem com isso, ela vai querer continuar. Como nesse estudo aqui da Universidade de Duke, né? Outro projeto na pesquisa na Duke, da pesquisa na Duke, mostrou que juventude e boa saúde não são requisitos necessários para conseguir benefícios do exercício físico. Pacientes deprimidos com idades variando entre 50 e 77 anos, que beneficiavam tanto de uma caminhada vigorosa de 30 minutos, sem correr, 3 vezes por semana, como dos antidepressivos. O medicamento aliviava os sintomas um pouco mais rápido, mas não mais eficazmente. Esta era a única diferença. Exercícios físicos regulares podem ajudar não apenas a curar um episódio de depressão, como também provavelmente a preveni-lo. Em uma população de sujeitos normais, as pessoas que se exercitavam no início do estudo estavam muito menos propensas a ter depressão nos 25 anos seguintes. Então, assim, isso é uma das pesquisas que ele mostra, né? E naquele tempo, 20 anos atrás, nem se falava tanto em exercício de força.
era mais a corrida, caminhada e corrida. Se falava muito mais do aeróbico do que dos exercícios de resistência. Hoje em dia tem estudos de uns anos para cá, né? Os exercícios de estudo resistido, eles têm sido mais recentes, comprovando tanto efeito benéfico quanto os do exercício aeróbico e até mais. E unindo os dois, então, o efeito fica potencializado. Fala, Ivan. Eu já atendi algumas pessoas e já ouvi falar só de pessoas leigas, não de médicos, por isso que te pergunto, que o uso prolongado de antidepressivos, prolongado que eu digo, mais de 2 anos, né? Traz para as pessoas uma certa inatividade. As pessoas dizem para mim assim: eu fico sem vontade, para mim tanto faz, sempre está tudo bem. Então, especificamente, uma pessoa que eu atendi, a gente conseguiu perceber isso acontecendo nela quando ela começou a relatar para mim numa sessão que os pais dela chamaram ela para irem para o sítio, os pais moram no sítio, e ela falava assim: pode ser. Aí o marido falava: então vamos o dia tal. Pode ser. E não saía do. Não sei se você entendeu o que eles relatam. É uma coisa, ficam sem vontade, não tem vontade de nada. Tá tudo bem, não estão se sentindo insatisfeitas, não estão se sentindo deprimidas, mas não tem mais iniciativa, não tem mais vontade, não tem mais poder de decisão. Você já sentiu isso em alguém que se trata? Já percebeu? Já sim. Porque é como se ficasse num basal, assim, não está mais Isso, depressivo, mas também não tem ânimo, não tem estamina, tá ali, naquele basalzão, né? é. É, Porque eu entendo, Roberto, quer dizer, dentro da minha cabeça é alguma coisa assim. Todos nós que não usamos remédios, vamos dizer assim, né? Esses remédios que controlam emoções, todos nós temos altos e baixos nas emoções o tempo todo. E quando nós temos um incômodo, o incômodo nos move. Eu vejo dessa forma. É o incômodo que. Então, é o sentir fome que me tira da cadeira para ir buscar um alimento. É o sono que me tira da cadeira para eu ir dormir. A vontade de fazer xixi que me faz ir ao banheiro. Então, tudo aquilo que me incomoda me move. E aí eu vejo que o antidepressivo, que é um calmante, o ansiolítico é um calmante, né? O antidepressivo é uma espécie um de. modulador ali do humor, ele tira o humor Exato. depressivo, tira os sintomas do humor depressivo, né? Também tira o incômodo, nada te incomoda. Então Porque você também lembra o que a gente estuda? Qual é a função do sintoma? Qual é a função da doença? é mostrar, né? Você tirou a função dela, você tirou o efeito que ela faz. Porque se a pessoa está depressiva, ela tem que olhar para esse vazio. O que gerou Sim, esse vazio? Ah, é só falta de serotonina? Não, falta de serotonina provavelmente é consequência. Né? Mas os remédios inibem recaptação de serotonina, trabalha a dopamina e tal, ok. Somente, mas isso não é a causa. A gente tem que entender, e eu acredito nisso hoje, não tem ninguém que possa provar um lado nem outro, eu admito, que não tem ainda a comprovação. Ah, o que causou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É a falta de serotonina que levou à depressão, a depressão que levou à falta de serotonina. Eu acredito que, a não ser em casos orgânicos específicos e determinados, que deve ser uma minoria, o que levou a pessoa a deprimir é a vida dela, é o vazio que ela traz, de algum lugar, de alguma questão que talvez ela nem se dê conta disso, né? E aí, se ela não olhar para isso, olhar somente para o sintoma e tomar o antidepressivo, o sintoma depressivo irá diminuir com o uso do antidepressivo, porque o antidepressivo é para isso, né? uhum, É a mesma coisa, né? Você tem dor, então toma um remédio para dor, mas você está pisando no teu sapato tem um prego dentro, mas você vai ficar tomando remédio para dor. Você não tirou o prego. uhum, Então a exato. dor pode melhorar? Ora, uma coisa, a pessoa é hipertensa, mas ela é hipertensa porque ela está estressada, ansiosa, come um monte de sal, está obesa e sedentária. Aí você vai dar remédio para pressão.
Às vezes precisa dar remédio para pressão, mas se ela continuar com todos os outros fatores de risco, ela nunca vai tirar o remédio da pressão. Talvez se ela mudar todos os fatores de risco, voltar a ser ativa, emagrecer, se alimentar bem, diminuir o sódio, aumentar a ingestão de água, cuidado emocional, gerenciar o estresse, talvez ela não precise mais de remédio de pressão, se a pressão não tiver ficado crônica. Também tem isso, né? Com a idade e tudo mais. Mas não adianta. Então, depressão. Tirou o sintoma da depressão, a pessoa não vai olhar para o que aquele sintoma mostrava para ela. O que ela precisava cuidar, da relação que ela tinha de família, da transgeracionalidade, dos tal. Ela simplesmente vai diminuir o sintoma. E aí ela vai ficar como? Vai ficar assim, né? Aquela linha basal ali, não tem motivação, não tem ânimo. Ah, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Não, eu gosto. Mas ela faz alguma coisa? Não, ela vai assim, né? Os outros falam, vamos fazer? Vamos fazer. Se ela tivesse deprimida, talvez nem saísse da cama. Então ela sai, ela faz as coisas, mas não faz com animação, com tesão, com motivação. Ela faz, porque os outros falam, vamos fazer? Vamos. Né? Então é importante olhar para isso. Que além de a gente lidar com o sintoma, porque às vezes precisa. Tem pacientes que falam, ah, mas eu queria parar o antipertensivo, o antidepressivo. Olha, querer você quer e eu também quero. Só que eu não vou tirar agora. A gente está iniciando um tratamento, eu não sei como você vai responder. Se você tem uma reserva funcional para tomar esse medicamento e com o tempo não precisar mais tomar quando a gente equilibrar, quando a gente atuar, né? Mudar seu estilo de vida, entrar com medicações naturais, né? E aí, de repente, tem gente que consegue, se não tirar os medicamentos, diminuir. Agora, se pegar uma pessoa, sei lá, com 80 e tantos anos de idade, provavelmente não vou conseguir tirar o antipertensivo dela, não vou conseguir tirar totalmente o medicamento para diabetes, mas vou conseguir reduzir. Porque o organismo também envelhece. A gente precisa olhar para isso. O organismo é uma máquina biológica viva que tem o seu desgaste, o processo de envelhecimento. E aí, claro que se a gente cuidar, se a gente mudar, dar um estímulo natural, reequilibrar tudo, esse organismo volta a responder também. Não vai responder como quando tinha 20 anos, a pessoa tem 80, mas ele volta a melhorar. E às vezes consegue tirar o medicamento, ou reduzir o efeito do medicamento, mas olhando para o tema de hoje, o exercício é um ponto fundamental para tudo isso. Fundamental. Quando a gente fala de doenças emocionais, quando a gente fala de doenças físicas, quando a gente fala de assim, até o espiritual, até para a pessoa poder se conectar com a espiritualidade, ela tem que estar com um grau de saúde. Se ela está morrendo de dor, morrendo de sofrimento, de limitação, de dependência, ela não consegue trabalhar a espiritualidade plenamente. Né? Uma ideia ao contrário que as pessoas têm, ai, nossa, a pessoa, ela consegue, ela sofre tanto, isso vai purificar ela. Nem sempre vai purificar. Às vezes ela vai ficar revoltada, vai ficar depressiva. Não é verdade isso aí. Então, é melhor ter saúde ou não é? Física. É claro. Ai, a pobreza é linda, porque o dinheiro não sei o quê. É melhor ter dinheiro ou não é? Com dinheiro você pode ajudar as pessoas, você pode se ajudar, você pode ter mais conforto, pode ter mais liberdade. Não, mas a pobreza. Então, são crenças que as pessoas têm. Não, o corpo não é importante. Não é importante? Então vive sem o corpo. Vê se você consegue viver sem o seu corpo. Você vai ser só um espírito, né? Não vai conseguir se manifestar no mundo físico. Então você tem que ter o corpo, e o corpo tem que estar saudável. Quero compartilhar com vocês aqui algumas, mostrar alguns trabalhos científicos aqui. Deixa eu ver se onde é que eles estão. Eu separei alguns trabalhos, só o título para vocês, né? Para ver o alcance e a importância do exercício. Deixa eu ver. Tá vendo? Correr aumenta a proliferação de células e a neurogênese no giro dentado de ratos adultos. Ah, é rato, né, gente? Mas nas pessoas é semelhante também. Né? Então, melhora o cérebro, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Ou, olha, tudo sobre corrida. Plasticidade sináptica, fatores de crescimento no hipocampo, e neurogênese no hipocampo adulto. O hipocampo é a área do cérebro que também é responsável por memória, né?
Então, vamos lá, tá vendo? Separei vários, só para olhar. Olha, é, é, exer- treinamento, exercício, aumenta o tamanho do hipocampo e melhora a memória. Atividades físicas e fatores neurotrópicos como potenciais driver, né? Algo que leva para a neuroplasticidade na doença de Parkinson. É uma meta-análise aqui mostrando a importância do exercício da neuroplasticidade nos sintomas de Parkinson. Doença grave, né? Parkinson é uma doença, assim, eu ia usar uma palavra que é interessante, mas não é interessante, assim, é curioso e é sofrido, né? Uma pessoa com Parkinson talvez seja uma das piores doenças para se ter, né? O Parkinson, porque a pessoa que tem, ela vai perdendo os movimentos, vai enrijecendo, ela fica rígida, com tremores, e ela perde, inclusive, expressão e alegria e felicidade, porque é abaixo de dopamina, né? Ela toma L-dopa para substituir a dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do, do, da vontade de fazer as coisas, do prazer imediato, né? Que a gente fala geração dopamina, todo mundo busca dopamina. E a pessoa que perde a dopamina, ela perde esse prazer de vida, ela vai ficando, a face dela fica uma face paralisada, uma face que não expressa emoção, não consegue se mover, né? Ah, mas isso é só ali um problema na substância nígrida do cérebro, que é onde produz dopamina. Bom, é a mesma coisa da serotonina, vou dizer a mesma coisa. Claro que tem a parte física e fisiológica, tem, mas será que tem algum fator emocional junto? Se a pessoa não tinha alegria, essa pessoa, como é que era a vida dela? Vamos olhar para isso tudo também, né? E mostrando o exercício afeta isso também, a gente sabe, né? Quando a pessoa começa a fazer exercício, ela se sente motivada, ela sente mais disposição, mais vitalidade, ela melhora a autoestima, ela se comunica com as pessoas, enfim, vou ver outros trabalhos aqui. Ó, a disposição do trabalho cardíaco no cérebro e na longevidade do exercício, né? A melhora da vasculatura cerebral, tá? E no desenvolvimento. É sobre aprendizado, então, também. Exercício prolongado induz angiogênese, que é a formação de vasos, né? E melhora o volume sanguíneo cerebral no córtex motor de ratos. Exercício constrói saúde no cérebro, né? O papel chave dos fatores de crescimento nas cascatas de inflamação. Então, você vê quantos trabalhos científicos já tem. Exercício aeróbico, efeito do exercício aeróbico na cognição, na neuroplasticidade, em adultos e idosos. Então, tem tantos trabalhos mostrando efeito do exercício ao exercício, neurotransmissão cerebral, enfim, vamos lá. Separei uns 15, mas nem precisa tanto, né? As endorfinas, efeito do exercício no sono, aí melhora o sono. Sono, a gente sabe que o sono não reparador, com a falta de sono, envelhece o físico, o cérebro. Então, gente, exercício é tudo de bom, né, para a saúde como um todo. É tão importante a gente fazer exercício. E aí, mesmo estimulando as pessoas, eu estimulo todos os meus pacientes, né? Pessoas, dezenas de pessoas todos os dias, eu estimulo, eu oriento. Todo mundo faz? Não. Mesmo eu mostrando trabalho, mostrando indicadores, falando, estimulando, porque muitas vezes a pessoa está ali na sua zona de conforto, está estagnada ali, e ela está acostumada, né? E a gente sabe que sair da zona de conforto, mudar padrões de comportamento, exige uma série de medidas, né? Tem fatores de prontidão também, a gente sabe disso, né? Falando na psicologia, né? Tem as fases de prontidão para mudança, o trabalho de Prochaska, né? Que é tão conhecido. Às vezes a pessoa está numa fase de pré-contemplação, ela nem sabe que aquilo é um problema. Mas você fale para ela, que você explique, que você oriente, ela até vai dizer, ah, não, eu já sei, depois eu faço, né? E a pessoa não faz. Então, muitas vezes é importante a gente orientar a pessoa para que ela faça em companhia de alguém,
que ela pegue alguém, o marido, a esposa, o companheiro, o amigo, o familiar, o irmão, o vizinho, alguém, que ela se comprometa junto com alguém a fazer. Porque exercício, gente, não é fácil. Tem tanta gente que eu conheço que vai, eu vou e tal, aí paga a anuidade da academia o ano inteiro. E não vai. Ela pagou um ano de taxa de academia, aquilo ali dá, já estou confortável, já paguei a academia. Só que ela não foi. Gente, e sem. Ah, mas tem que ir também? Eu pensei que era só pagar. Não, tem que ir também. Tem que ir lá e fazer as coisas, não é só pagar a academia. Não é a mesma coisa. Eu comprei um livro, nossa, comprei um livro tão legal. Você já leu? Não, está lá 2 anos lá na estante, eu não li ainda. Então não adianta. É que a pessoa às vezes faz isso daquele alívio emocional. Né? A pessoa ir na academia se inscrever, a pessoa buscar lá, comprar um livro para ver alguma coisa, ou agendar um médico, um psicólogo, ela já se sente mais aliviada. Às vezes ela nem vai fazer o tratamento que foi indicado, ou ela não vai começar a fazer, mas aliviou, né? E a gente sabe que exercício tem que ser feito de modo regular e contínuo para a vida toda, né? E às vezes isso desanima as pessoas. Mas quando a pessoa começa a fazer e sente o benefício, ela se anima, né? Ela se anima. Célia, tá voando uma imagem aí, não sei do que foi, que eu fiquei até olhando aqui para ver se eu vi o que que era. Então, é, passou uma imagem, né, Célia? Não sei o que foi que estava voando ali atrás da sua imagem. Desculpa, eu estava andando atendendo minha mãe, ouvindo você Ah, com o tá. celular na mão, Não, desculpa. eu pensei que era alguma imagem de alguma coisa, porque como está com a tela de fundo, né? Falei, olha, acho que Não, apareceu alguma justamente imagem. por isso. Então, tá bom. Então, muito assim, né? Eu queria trazer isso como um dos pilares, dentro dos pilares do autocuidado integrativo, reforçar que é importante demais que a pessoa faça alguma atividade física. E olha, não falta informação. A gente sabe que a gente vive na era da informação. Quem fala que não sabe alguma coisa, então vai buscar, porque até a Meta colocou dentro do nosso WhatsApp, e acho que a maioria das pessoas já está, o inteligência artificial dentro do WhatsApp. Não tem mais desculpa que você não tem como saber alguma coisa. Ah, mas dá muito trabalho pesquisar. Não, pergunta para o seu WhatsApp. Você quer saber alguma coisa? Pergunta lá. Pesquisa lá. Eu quero saber os benefícios do exercício para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde física. Coloca lá no teu WhatsApp e a Meta fez isso com todas as estratégias, né? Para conhecer melhor as pessoas, o seu público-alvo e para aprimorar a própria inteligência artificial dela, né? Com os questionamentos, com tudo que vai aparecer lá. Eles não dão ponto sem nó, né? Mas é um recurso interessante também, né? Você usar a inteligência artificial no seu WhatsApp. Esse é um caminho sem volta. Então, a gente vive na era da informação e é importante que a gente use a informação para trazer conhecimento, né? E que esse conhecimento se transforme em sabedoria, que a gente coloque em ação, que a gente sinta o sabor das escolhas e das atitudes que a gente fizer. A sabedoria vem disso, né? De você colocar em prática os conhecimentos que foram adquiridos através do uso das informações. Então, eu vejo nesse nível, né? Tem informação, conhecimento, sabedoria. Sabedoria é quando você age também. Aí, recurso para isso tem? Tem. A gente fala assim, ah, mas eu não posso pagar uma academia. Bom, mas em todos os locais, na maioria, acredito que em todas as cidades, você tenha dentro dos serviços públicos, né? E que as prefeituras oferecem alguns tipos de atividade física. Que você faça em grupo, que você vá no ginásio, tudo, né, gente? Hoje em dia é só que a pessoa querer. Eu tenho muitos, atendo no serviço público, então atendo também uma parcela de pessoas que tem um poder aquisitivo menor, que não consegue pagar uma academia, que não consegue pagar um personal. E eu oriento, olha, vai lá, toma aqui um papel, dou um encaminhamento. Ela vai buscar na prefeitura, vai buscar no serviço do Estado, algum lugar que tenha atividade física. E consegue, porque tem muitos hoje. Tem bastante escolas de prefeitura que oferecem dança, que oferecem pilates, que oferecem hidro, muita coisa. Então, quem fala assim, não tem, fala, não tem não, você ainda não achou, mas tem, tem. E faça. Então, tem que cuidar de todos os quesitos de saúde, tem que cuidar da saúde física, né, que é o pilar. Sem saúde física,
Não tem como. Não tem como a gente estar bem se não tem o mínimo de saúde física. Agora, saúde 100% ninguém vai ter. Uma dor ou outra, uma disfunção ou outra, um sintoma ou outro, todo mundo vai ter. Não, só vai, se eu estiver perfeito é que eu vou ficar bem. Não, não vai, desculpa. A não ser que você tenha 5 anos de idade, provavelmente você não vai ter nada. Ou 10 anos de idade, você ainda não vai ter nenhuma doença, nenhum grande problema. É crônico, pelo menos, agudo vai ter. Alguma alergia, alguma, né? Alguma virose, alguma coisa vai ter, mas crônico não. Mas com o tempo passando, vai ter. E quanto mais a gente cuidar e prevenir, menos a gente vai ter. E se você já tem uma série de fatores, já envelheceu e já desencadeou, e você cuidar, vai reverter em grande porção, grande porcentagem. E daí para frente vai cuidar, vai manter, né? Então, esse é o recado que eu queria dar hoje. Não é nada nem prolongado, porque, sim, primeiro que todo mundo já sabe, o que eu queria mostrar era alguns trabalhos, algumas ideias de como isso funciona, não só porque as pessoas têm ideia assim, exercício é bom, né? Vou ficar mais forte, eu vou ficar sentindo com mais energia, com mais equilíbrio. Não, mas na saúde emocional e mental também. Para o cérebro, né? Quando a gente faz exercício, a gente produz BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Quando você faz exercício, você produz essa substância que aprimora a cognição, a memória, todas as funções cognitivas cerebrais você melhora fazendo exercício físico. Né? Porque, lá, o cérebro está no corpo, né? O cérebro não é uma entidade fora do corpo. Então, se você melhora o teu corpo, teu metabolismo, a vitalidade, o cérebro está ali também. E lembra que o cérebro ele tem só 2 quilos e pouco, mas ele consome mais de 20% do nosso metabolismo. Ele tem 2% do peso e consome mais de 25% do metabolismo do corpo total e do oxigênio e dos nutrientes, né? Da glicose que a gente produz e ingere. Então, é importante que o cérebro esteja funcionando bem, para que a gente possa se sentir bem também, né? Fala, Ivani. Não sei se você se lembra, Roberto, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, o Dr. Vitor Matsudo, de uma universidade aqui de São Caetano, ele Médico do lançou esporte. o Agita São Paulo. Sim, Então, os trabalhos dele mostravam que se você acumular 30 minutos, acumular, não precisa ser seguir, 30 minutos de atividade física diária, você tem uma melhora na qualidade de vida imensa. Então, o que que ele falava? Ele falava: você vai no supermercado, não para, mesmo que tenha vaga, não para perto da porta do supermercado, para longe. Deixa o carrinho na porta do supermercado, carrega a sacola. Então, sobe, são 10 andares, sobe 5 de escada, o resto você vai de elevador. Então, sobe ele, se não conseguir, começa com um. exato. Então, enfim, a pessoa precisa entender, e eu concordo com você, exercício é uma das coisas que eu estudo, né? Que mexer o corpo significa manter saúde. Não tem como ter saúde se não mexe. E se você tá, tô falando isso porque você estava falando que sempre tem serviço público, mas se não tiver, também dá para fazer. Também Tá. você pode, no seu dia a dia, acumular e colocar atividade física de subir escada, descer escada, vai até o supermercado a pé, compra menos coisa naquele dia, carrega a sacola, faz alguma coisa, e tudo isso vai trazendo, né, melhoria. Então, Sim. é uma questão de despertar a consciência, e não E, que não dá para e fazer. agir. E agir. Exato. É como você falou, exatamente. Não tem como ir agora. Então, assim, desce. Tem gente que, muito idosa. Desce, anda na garagem Sim, do seu prédio. Ou dá uma volta no quarteirão. Mas não dava nada? Começa a andar 5 minutos. exato. Começa muito pouco. Eu não faço nada, então vai correr a maratona. Claro que não, senão você vai morrer. Você começa devagar. Mas eu não faço nada, então começa a fazer alguma coisa. Começa a fazer 5 minutinhos. Aqui, Daqui a aqui uma do lado semana de você faz casa, mais. aqui do lado de casa tem um senhorzinho, eu moro numa parte mais baixa, e vamos dizer assim, a padaria mais perto aqui de casa fica 4 quarteirões subindo. E quando eu estou subindo para ir para a academia, esse senhorzinho está subindo também, mas num passo menor que o meu, mais lento, mas ele está indo a pé comprar o pão dele. Então, assim, ele faz, ele vai. Às vezes eu vejo que ele descansa numa pracinha,
descansa um pouquinho, mas ele continua, mas ele vai todos os dias. Então, é esse tipo de persistência, esse tipo de consciência que vai trazer, né, Roberto, algum retorno, né? Exatamente. Senão Tem que não. fazer, né? Tem que começar. E fazer dentro da possibilidade, e fazer o melhor que é possível fazer. O ruim é não fazer nada. Se você não fizer nada, não vai ter resultado, não vai mudar nada. Se fizer alguma coisa, vai melhorar. Então comece a fazer. E assim, a hora que você começa, você não deve parar. Porque parar para recomeçar sempre é difícil. Sempre é difícil, né? Então, aquilo que a gente faz de bom tem que ter uma continuidade. Aquilo que a gente faz que não é saudável, a gente precisa ir reduzindo, né? E a gente vê tanta coisa, o hábito normal das pessoas, né? Quem frequenta a academia vê que são pessoas preocupadas com a saúde, estão lá cuidando. Isso motiva você estar junto num ambiente que as pessoas se cuidam, né? Porque a gente, várias pesquisas que mostram, né, que a gente acaba modelando muito as relações que a gente tem também. Então, se você se relaciona com pessoas, com amigos que são sedentários e comem muito, são obesos, tal, a tendência de você seguir esse padrão é muito grande. Então, se reúna em turmas também que tenham hábitos saudáveis, né? Você pode ter essa turma aí que já está acostumada, tá? Mas cria um grupo lá no lugar que faz exercício, que caminha no parque, e faça amizade e, e se junta com as pessoas que tenham esse ideal, né? Porque quando você está junto com alguém que faz algo saudável, a tua vontade também vai ser fazer. Se você vai num grupo onde as pessoas fazem tudo que é não saudável, a tendência sua é fazer também. O ambiente que a gente está também interfere na gente. Porque a Celinha escreveu algumas coisas aqui. Estou tomando o CBD para conseguir movimento com o corpo sem diminuir, não consigo nada. Vai no teu ritmozinho, vai lá, faz o que é possível, vai melhorando. No Insta, eu sigo página de exercício na cadeira. É ótimo, tá vendo? Tem até exercício na cadeira. E é bom e funciona. Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer, né? Você, mas eu já quero ir para academia, levantar 100 quilos. Não vai, você não vai mesmo. Né? Então, vai lá e levanta, pega lá na sua casa uma coisinha que pesa meio quilo. Pronto, você já começou de alguma maneira. Né? E, como a Célia falou, alivia as dores. Alivia as dores. Né? Então, fazer exercício melhora tudo. Inclusive as dores crônicas que as pessoas têm, as dores agudas, às vezes agudas você tem que dar uma pausa, tem que, né? Teve uma lesão, para totalmente tudo, fica parado, não. O meu personal ele conta, né? Ele tem contato com assim, pessoas de idade e tal, né? Inclusive eu, né? Ele é meu personal e ele conta dos casos dele que as pessoas, os alunos dele, né? Vão em muitos médicos e muitas vezes o médico fala para ela, não, você está com isso, tem que parar de fazer exercício. Você tem um problema cardiovascular, você tem que parar. E o meu personal, ele é especializado em reabilitação cardiovascular. Ele chama Personal Cardio, o nome, né, da empresa dele, é o Fábio. Eu estou com ele há muitos anos já. Então, a maioria dos pacientes dele são idosos. O mais novo, acho que é o meu filho, que tem 18, que está com ele também. Mas a maioria dos pacientes dele são idosos e ele ouve de tudo. Então, aí, às vezes, o médico fala, você machucou o ombro, então para de fazer exercício. Não, você machucou o ombro, faça exercício adaptado, que o seu personal, o físio, vai orientar você a fazer. Ou machucou o braço, faz exercício de perna. Mas não para de fazer. Ou ao contrário, machucou a perna, faz exercício de braço. Né? Mas, assim, são ideias ainda antigas, muitas vezes, que as pessoas têm. Que você tem que parar, se você tem um problema, não pode fazer, né? Eu fiz a cirurgia cardíaca com um mês, eu estava voltando a fazer exercício. Eu falava assim, é para fazer mesmo? Ele falou, não, pode fazer. Aí eu ia lá fazer. E em 2 meses eu já estava praticamente retomando tudo que eu fazia antes. Robert, Fala, Celinha. Robert, é impressionante, mas é isso. Passei por um médico há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele me proibiu até de tomar banho descalço, teria que ser com havaianas, para não ter impacto no solo. Meu Deus. Então, o exercício era totalmente proibido. Nenhuma movimentação. Claro que só piorou, né? Claro, Óbvio. óbvio.
O corpo parou totalmente. E eu nunca tomei banho de Havaianas, nunca segui isso, eu achei que era demais, que era exagero demais. Mas eu não podia ter nenhum impacto. Então, imagina, é exatamente esse tipo de médico que você está falando. Mas é assim, é um conhecimento que ficou estagnado no passado, não se atualizou. Isso acontece com todos os profissionais, só que prejuízo dos pacientes, né? Prejuízo dos pacientes. Não tem nem cabimento você falar isso hoje, né? A pessoa que tem uma lesão para total, a não ser que seja uma lesão aguda, você teve uma fratura. Eu acabei de fraturar meu dedo do pé, caiu um peso no meu dedo do pé e fraturou duas fraturinhas. Acho que eu parei de fazer exercício? Não parei. Ah, põe gesso, não pus gesso. Eu fiz a esparadrapagem, estou andando, indo para academia e tudo mais. Dentro da minha possibilidade, não pisa na ponta do pé, não posso fazer corrida um mês, mas outras coisas eu estou fazendo. Vou fazer o quê? Vou parar? Se eu parar, quando eu voltar, eu estou 10 vezes pior do que eu estava. Então não posso. Fala, Paty. Vocês já falaram muitas coisas aí, mas eu vou compartilhar a história da Iracema, que é uma senhora que eu venho acompanhando também no hospital, né? Ela está com um câncer de mama e, e assim, ela ficou muito debilitada e eu acompanhei faz um tempinho já, né? E hoje ela voltou lá e é minhas doações, né, que eu faço lá no hospital alguns dias da semana. E ela comentou também dos exercícios. Eu imaginava que ela não fazia quase nada, né? E eu pensei, e aí, tá fazendo os exercícios, tal? Ela falou, não, eu voltei para natação, né? Tô fazendo dança, então foi muito legal. Então, assim, é o que você Excelente. falou aí, né? Parabéns. Não depende do que ela tem. Como eu também, né? Tenho asma, tenho algumas coisas assim, mas umas doenças crônicas, mas eu me esforço bastante. Eu observo que eu sempre fui uma pessoa, desde criança, que sempre me movimentei muito, né? Com exercício, vi a Irani falando aí acho que eu não sei com quem, com a Dani, né? Sobre o handball, é um exercício, é um jogo que eu sempre gostei muito, né? E, e continuei fazendo muitos jogos também, que eu gosto muito. E agora, assim, um tempo para cá, eu dei uma parada assim, aumentei o peso, mas eu tenho retornado e eu vejo que eu não sinto dor quando eu me exercito, sabe? Eu não sinto dores. Quando não dá para fazer outras coisas, eu me alongo, eu faço também na cadeira, eu uso pezinhos em casa, e assim vai, né? Sim, vai. A gente faz o que é possível, né? É, Muito mas é bom. só para Exemplos compartilhar excelentes. aí a história da Iracema. Ótimo. Parabéns para ela. E hoje em É, dia a gente sabe que até pessoas com câncer têm que fazer exercício, porque quando você sim, faz, sim, sim. você melhora o metabolismo, você desinflama a pessoa, né? Você causa resposta de estresse agudo, que é positiva para a saúde, reforço muscular, mitocôndria. Gente, É, informação tem. Agora, pessoas com desculpas também tem bastante. sim, sim. Então, cada um escolhe o que quer fazer ou não. Mas com certeza a gente já sabe que precisa para cuidar do corpo, fazer exercício sempre, né? De preferência todo dia alguma coisa diferente. Um dia você faz exercício de peso, ou um dia de cardio, enfim. Pega uma orientação, alguém que te dá uma planilha, que te dá uma orientação, faça. Faça sempre alguma coisa, não deixe de fazer, tá? Não tem desculpa, né, Roberto? Eu estou aqui em São Paulo e eu também tinha um pessoal, fazia à noite na praia, quando eu chegava do trabalho, tinha um personal que acompanhava, uma moça. Vim para cá, eu perdi muitas coisas, até você encontrar uma pessoa legal, é o que a Irani falou, tem escada, eu não uso muito escada rolante no metrô, mas eu subo, desço, sabe? Eu aproveito o meu tempo também, né? E é isso, É, fazer o que dá, né? quando, quando a gente quer, a gente acha, Sim, sim, com certeza. né? Quando a gente não quer, eles falam assim, quando a Sim, pessoa quer, tudo é motivação. Quando a pessoa não quer, tudo é, é justificativa. é, E é por aí, né? sim. Então, tá bom, gente. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Eu tenho uma Ideia? Uma pergunta, posso? pergunta? Pode. Assim, sobre os antidepressivos, eles prejudicam quem tem glaucoma? Olha,
Eu acho que depende do antidepressivo. Tem que ver o tipo de antidepressivo. Eu não sei te falar assim. Os antidepressivos básicos que a gente tem, os mais modernos, assim, que eu saiba, não. Mas eu não vou te dar certeza. Posso até pesquisar isso para ver depois para você. Ok. Ok. Roberto, Fala, sério. o que que você fala? Você estava falando sobre mitocôndrias. O que que você fala sobre a ozonioterapia? Então, eu não conheço profundamente. Assim, já fui em muitos congressos, quando eu fiz a formação de ortomolecular, tinha muita gente que usa ozônio, né? Eu assim, para te dizer que eu estudei ozônio, não estudei. Eu vi até o pessoal vendia equipamentos fantásticos, assim, aparentemente bem bacanas, mas eu não sei te dizer os efeitos da ozonioterapia. Tenho relatos de pacientes que usaram, alguns se sentiram bem melhor, outros sentiram um pouco melhor, tá? Mas eu assim, não tenho conhecimento científico para te falar. Tá, então depois eu te conto. Eu tô na segunda, vou para a segunda aplicação amanhã, terceira aplicação, para fazer tratamento justamente aliada ao canabidiol para alívio da dor. Que várias pessoas, inclusive médicos, falaram que o resultado é muito bom. Então, A gente vai ter estou sua tentando, experiência, ainda não depois você vai tive. contar para nós, né? Sim, com certeza. Ainda não teve resultado positivo assim perceptível. Até notei uma diferença, mas é como se fosse assim uma analgesia muito temporária. Então eu saí da aplicação e saí me sentindo bem, conseguindo andar, o que eu não consigo normalmente. Mas Talvez uma boa, vamos dizer assim, uma boa ideia. Vamos ver, né? Se isso persiste, se vamos vai ver. demorar. Depois você conta para a gente Exatamente. aí. É Conto sim. interessante. Tá bom. Obrigada. Então, é isto. E a ideia hoje da meditação, eu vou passar para vocês a meditação, que é a meditação caminhando. A gente não vai fazer, porque, claro, que nós estamos aqui na frente de uma tela, de um celular, de um monitor, mas a Ivani lembra, né? Acho que você estava quando a gente fez a meditação caminhando lá no curso, né? O Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, ele tem vários livros escritos, faleceu há pouco tempo, né? Alguns aninhos só. E ele era um propagador muito da paz, né? Ele falava muito na paz, o Thich Nhat Hanh. E ele tem um livretinho bem fininho que chama Meditação Andando. E ele dá vários exemplos de meditação. Então, o próprio exercício, quando você faz, tem uma maneira mais adequada de fazer. Quando eu estou na academia, eu vejo o povo assim, né? A maioria absoluta, assim. Não estou criticando, estou só observando. Que está lá fazendo exercício, olhando no celular, para e fica no celular, lá 3 horas. Intervalo 3 horas no celular, aí faz mais uma série de exercícios. Aí faz mais 10 minutos no celular. E aí a gente sabe que isso atrapalha o resultado do exercício. Mas fora isso, a pessoa está mais focada em outras coisas do que no exercício. E quando a gente faz exercício, como tudo, quando você se alimenta, quando você está com alguém, quando você está estudando, você tem que estar presente naquilo que está fazendo. Então, o exercício, ele também tem que ser feito num estado de mindfulness, de presença. Quando você faz, sei lá, você está fazendo uma puxada alta, né? Você tem que estar, às vezes eu faço até de olho fechado. Eu olho a postura, está tudo certo, o personagem, mas eu faço para quê? Para sentir, para você sentir o movimento, para você sentir o esforço, para você sentir o efeito no músculo, no corpo, na articulação. Fazer o exercício prestando atenção no exercício que está fazendo. Mesma coisa quando a gente fala em técnicas para alimentação saudável, para emagrecer, mesma coisa, você come, esteja presente, prestando atenção em todos os sentidos, alimentando ali na presença. Então, o exercício também é assim. E o Thich Nhat Hanh, ele ensina a meditação andando, quando você caminha, que você esteja presente ali. Então, você presta atenção. Se você vai caminhar na praia ou num parque, você está olhando para tudo, pode ser feito também desse jeito, né? Mas você está olhando lá para a pessoa, para os detalhes da árvore, da natureza, ou para a água, tá? Você está prestando atenção muito fora de você, você não está se percebendo.
Então, quando você faz uma caminhada, uma meditação caminhando, é você prestando atenção na sua caminhada. Então, para reduzir, por exemplo, um estímulo externo, você não olha para frente, você olha 45 graus para baixo. Você também não vai andar de olho fechado quando dá trombada em ninguém cair de cara no chão, óbvio. Você está andando, você tem que estar de olho aberto para olhar onde você está andando. Mas 45 graus, então você olha um pouco para frente, mas você está cuidando para não tropeçar em nada, não bater em nada, mas ao mesmo tempo você está com um campo mais limitado de estímulos externos. Aí você está prestando atenção em você. Aí você presta atenção na pisada, no pé pisando no chão, levantando um, baixando o outro, né, no músculo se movendo, na sua respiração, no ar que bate em você. Então você está totalmente presente naquilo que está fazendo, no passo a passo. Isso que é uma meditação caminhando, né? Você fazer a meditação, a caminhada no estado meditativo, no estado de mindfulness, estar presente naquilo que está fazendo. Você pode imaginar que você está olhando ali para os 45 graus no chão, um tapete de flores abrindo na sua frente, você pisando ali, né? Você pode usar outras ideias, outras visualizações, mas você está ali presente naquilo que está fazendo. Então, amanhã, se você puder estar em algum lugar, até mesmo às vezes na rua, ou num lugar mais tranquilo, né? E você faça essa meditação caminhando. Seja 2, 3, 5 minutinhos. Presta atenção no seu movimento, na sua respiração, na sua pisada, nos seus passos, no movimento do braço, né? E prestando atenção nisso que você está fazendo, nessa caminhada. Isso é uma meditação caminhando. A Célia perguntando aqui, se vai ter meditação na praia esse ano. Sabe o que eu estava pensando nisso hoje, Célia? Estava pensando em organizar isso para dezembro. Organize, que saudade daquela meditação tão É, linda, né? gostosa, né? Daquele encontro, foi muito bom. Vários anos fazendo É, meditação com é, o trabalho voluntário, né? Que o pessoal doava 1 quilo de alimento ou um valor e a gente isso. repassava para uma instituição de caridade. Então, vamos buscar fazer isso aí também. Vamos Quando tentar. fizer as suas caminhadas, façam com... na meditação na praia eu ensino isso, né? Que a gente faz essa caminhada com meditação, né? E agora que eu estava pensando nisso, e você falou, então acho que é uma sincronicidade aí. Quem sabe a gente vai fazer. Foi um E vamos... sinal de confirmação. Foi. Eu costumo correr, eu corro em esteira, não corro aqui na rua. Então, quando você corre na esteira, você não precisa prestar muito atenção onde você pisa, você consegue ter uma velocidade cadenciada. E eu coloco no fone de ouvido frequência do YouTube, né? Eu pego algumas frequências e coloco ali, escolho um ponto fixo para olhar, porque se fechar os olhos na esteira você cai, né? E aí dá para meditar também. Dá Bem, para você correr meditando, né? E é só uma ideia, é uma forma também colocando a frequência, porque a academia sempre tem uma música, né? E acaba atrapalhando. Então eu coloco o foninho para ter a minha música, a minha frequência, desligo do resto e colocar um som binaural de cura, uma frequência, é legal também. E você pode, exatamente. não só na esteira, mas até fazer na praia, ou correr fora, Sim, é a mesma com coisa. certeza, com certeza. É que eu falei na esteira porque, assim, na esteira eu consigo não ter que prestar atenção no chão. Se eu corro na rua aqui, eu preciso prestar atenção no chão. Sim. E aí é uma coisa Fora que você tem que. que ter muito mais atenção para não ter um acidente, alguma coisa assim. Exato, exato. Então ali eu consigo desligar e é uma coisa bem bacana, que além de você estar fazendo exercício, que é o tema de hoje, você está cuidando da mente também, fazendo uma meditaçãozinha ali. Perfeito. Bom, pessoal, então vamos aí estimular esta caminhada ou corrida mindfulness para vocês fazerem, caminhar andando. E aí, pesquisar aí o Thich Nhat Hanh, esse livrinho dele, bem pequenininho, não sei nem se está esgotado, mas é um livro interessante. Meditação andando, para a gente aprender a fazer, né, esse tipo de qualquer atividade que você fizer, com total presença e atenção, que é uma meditação também. Ok? Tá bem, então, ótima semana e até o próximo encontro. O próximo encontro Gratidão, vai ser o querido. pilar
vai ser de constelação, acho que vai ser constelação empresarial, se não me engano, semana que vem. Gratidão. Muito bom. Bye, bye. Beijos. Beijos a todos. Tchau, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente.